Olá! E a meditação nesse dia tão especial vem com a seguinte pergunta: quem é Jesus Cristo? Olá! E essa pergunta eu gostaria de responder utilizando o Evangelho de João. O apóstolo João, ele foi aquele que teve mais intimidade com o Senhor Jesus. Foi considerado o discípulo do amor. Em 3 ocasiões, Jesus Cristo convida somente 3 discípulos para estar de forma particular com ele. E João estava nas 3 vezes. João é aquele em qual Jesus Cristo confia a segurança da sua mãe quando ele estava ali no Calvário. João, então, é o discípulo amado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu entendo por essa grande intimidade, por essa maior intimidade, Jesus se revela de uma forma especial a João. E eu tomo como base o Evangelho de João para entendermos quem é Jesus Cristo. E 1 João, capítulo 1, versículo 1, começa com o seguinte dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ora, se no princípio era o Verbo, tudo se fez por ele, e ele, Cristo, pré-existe a existência. Se ele era o Verbo no princípio, então Cristo é eterno. Bom, mas João descreve Jesus, continua descrevendo Jesus da seguinte forma: e o Verbo estava com Deus. Bom, então isso me surge uma dúvida. Se o Verbo estava com Deus, talvez ele possa ser, como alguns descrevem, algo maior que um anjo e menor do que Deus. Talvez ele possa ser, como alguns judeus disseram, ele é um profeta. Ou talvez um mestre, aquele que ensina algo especial. Ou tão somente uma luz. Mas João continua a descrever as características de Cristo e diz: e o Verbo era Deus. Pois então não se tem mais discussão. Cristo é Deus. João continua então, no versículo seguinte, descrevendo as características de Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada se fez. Pois bem, se Cristo está antes do princípio, Ele é eterno. Bom, se todas as coisas foram feitas por Ele, Ele é o Criador. E se Ele é o Criador de todo o universo, de toda a criatura, Ele é onipotente. Pois bem, essas características de Cristo conseguem nos demonstrar que através da sua criação, Ele tem um extremo amor e um extremo poder. Um extremo amor pela sua criatura, porque se o Sol fosse mais próximo da Terra, todos nós seríamos queimados, destruídos. E se esse Criador, como disse João, Cristo, tivesse colocado o Sol mais longe da Terra, todos nós teríamos congelados. Mas esse Criador, ele tem tamanha bondade que tudo nele tem um equilíbrio. Por exemplo, se nós ficássemos 5 segundos, somente 5 segundos sem oxigênio na Terra, todo o solo
tudo aquilo que pisamos se quebraria e nós cairíamos em um grandioso abismo. Nós perderíamos rapidamente a nossa audição. E toda essa construção, aquilo que muitas das vezes nossos olhos se alegram com lindos prédios, casas, viadutos, viriam abaixo. Toda construção de concreto cairia. O dia não teria mais essa claridade e ele se escureceria. Quão poderoso é a criação do Criador Cristo. Mas, se por um equívoco Cristo tivesse colocado o dobro de oxigênio na atmosfera, teríamos insetos gigantescos, com mais de 5 metros. Nossos pulmões ficariam sobrecarregados e nosso tempo de vida se encurtaria. Tudo pegaria fogo com maior facilidade e o ferro oxidaria mais rapidamente. Conseguimos observar pela característica do Criador que tudo que ele fez existe um equilíbrio, existe uma harmonia para o bem do ser humano, para o bem da criatura. E essa é a descrição de João, uma descrição de Cristo na eternidade, uma descrição de Cristo antes da criação. Ele é eterno, ele é criador, ele é onipotente, ele é amor, ele é equilíbrio. E quem pode ter essas características de eternidade, de onipotência, de criação, é somente Deus. Então, isso conclui que Cristo é Deus. Pois bem, João continua a sua descrição. Em um determinado momento, João descreve Cristo de uma nova forma, de um novo ângulo, onde ele diz: e o Verbo se fez carne. Pois bem, ele inicia com o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele descreve Cristo, ele descreve a Trindade na eternidade. E agora, João vem descrever o próprio Verbo, onde ele se figura puro homem e puro Deus, poderoso homem e poderoso Deus, único homem e único Deus. Onde João começa a descrever então Cristo num novo cenário, agora no cenário da redenção, num cenário da reconstituição da comunhão do homem com Deus, onde essa comunhão foi quebrada através do pecado, onde iniciou-se do pecado ali no Jardim do Éden, entre Adão e Eva, descumprindo as ordenâncias, o compromisso com Deus, e por herança todos nós recebemos essa descomunhão com Deus, essa herança do pecado, dessa natureza morta, dessa natureza caída. Mas o propósito de Deus não é e não era que continuássemos caídos, que continuássemos longe da sua presença. Então o próprio Deus se manifesta em um plano sobrenatural, incompreensível aos olhos humanos, sem a inspiração divina, para que ocorra a redenção, para que ocorra a oportunidade dessa nova comunhão, dessa nova amizade, dessa restauração, dessa intimidade com Deus e a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Então, nesse novo cenário da história, as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo, que são os criadores de tudo, que têm uma harmonia,
que tem o mesmo poder, que tem a mesma majestade, que tem a mesma glória, assumem agora no cenário da vida humana papéis diferentes. Agora se tem o Pai, se tem o Filho e se tem o Espírito Santo. Onde o Pai envia o Filho, onde o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. E nesse extraordinário propósito da salvação do homem, Jesus Cristo vem à Terra. Ele nasce do ventre de uma mulher, mas sendo gerado pelo próprio Espírito Santo. E assim, Cristo não tem pecado. E assim, Cristo é santo. Então, no propósito de Deus, nós que somos injustos, que somos pecadores, não poderíamos ser justificados por Deus, porque o justo não pode justificar o injusto, sendo justo, justo. Então Deus envia nesse novo cenário da história o seu Filho, Jesus Cristo, sendo justo, para justificar o injusto. Então todos nós que pecamos e ainda cometemos diversos erros, mas lutamos contra eles, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado no Calvário, nós somos justificados por Deus, porque Jesus pagou todas as nossas dívidas. Então o nascimento de Jesus tem um propósito, e um propósito sobrenatural, um propósito divino, um propósito único na história do ser humano, que é trazer a paz com Deus. E João cita isso no capítulo 3,16, onde ele fala: Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a missão, foi a missão de Jesus Cristo no papel da humanidade, no papel da redenção, se entregar por nós para que possamos ter a comunhão, para que possamos ter a salvação, para que possamos ter o direito da vida eterna com Deus. João então nos ensina a história da humanidade, a história de Cristo, a história da Trindade. Num plano da eternidade, temos as três pessoas da Trindade com a mesma glória, com o mesmo poder. Essas três pessoas assumem um papel num plano da redenção do homem, onde se tem o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, onde o Pai envia o Filho se entrega por nós e o Espírito Santo trabalha nos nossos corações, convencendo do pecado e direcionando para a santidade. Mas talvez você pode me perguntar: mas Samuel, eu quero um sinal de que existe essa Trindade. Eu quero um sinal de que essa eternidade ela é constituída pela Trindade, dessa onipotência, ela é constituída pela Trindade. Eu não vi Deus, Deus não apareceu na minha frente. Nem sempre Deus vai fazer da forma com que nós queremos. Mas tenha certeza que Deus deixou na sua criação o seu DNA, o DNA da Trindade, descrita em vários ângulos da nossa natureza, do nosso planeta, do nosso viver. Basta que tiramos um tempo e levantemos a cortina para buscar o DNA, a marca de Deus no mundo, na criação,
nas leis. Talvez seja um acaso de uma explosão que nós temos manhã, tarde e noite. Talvez não seja um DNA da própria Trindade, mas eu prefiro acreditar que é um DNA do Criador. Talvez o passado, o presente e o futuro, 3, seja um acaso de uma explosão, mas eu prefiro acreditar que é a marca do DNA da Trindade na criação. E se Deus é eterno, somente aquele que é superior, atemporal, consegue criar o que é temporal. Consegue criar o passado, o presente e o futuro. Talvez a forma da simplicidade de nos transportarmos seja de forma marítima, terrestre ou aérea, seja uma coincidência de uma explosão, mas talvez seja o DNA da Trindade. Talvez o estado gasoso, líquido e sólido seja um mero acaso de uma explosão. Mas cuidado, talvez seja o sinal que você pediu para compreender a existência de uma Trindade poderosa que criou todas as coisas. Talvez você que está me olhando possa olhar para dentro dos seus olhos e entender que os seus olhos ele transforma um impulso luminoso em visão. Talvez, se você tirar um tempinho, você vai entender que esse impulso luminoso que é transformado em visão, ele chega até o cérebro. E somente assim nós enxergamos. Mas para que você possa me ver, para que eu possa ver todas as coisas, esse processo utiliza somente 3 cores: verde, vermelho e azul. Nós, na verdade, utilizamos um processo que utilizam 3 cores para enxergar tudo. E dessas 3 cores, todas as outras cores são criadas dentro do nosso cérebro. Talvez essas 3 cores que faz com que nós enxergamos todas as outras coisas e as outras cores seja apenas um acaso de uma explosão. Mas talvez, e eu prefiro acreditar, que seja o DNA da Trindade em cada um de nós, mostrando quem nos criou. Que a paz de Deus e Jesus Cristo esteja e permaneça em nosso coração para todo sempre.